Eu vou te dar 3 motivos do porquê que você precisa assistir esse vídeo. Bom, primeiro motivo, se você quer criar um e-book de qualidade e encantar seus clientes ou leads, então você precisa assistir esse vídeo. O segundo motivo é porque por mais simples que seja criar um e-book, fazer um conteúdo de qualquer jeito é um gasto em vão de energia, tá? Terceiro motivo, o material de qualidade é um ótimo ativo para o seu negócio, né? Então a gente vai descobrir aqui nesse vídeo quais são essas 8 etapas para fazer um material de qualidade profissional. Já quero começar o vídeo aqui falando o seguinte: por que você deve criar um e-book? Então existem pelo menos 2 motivos, tá? Principais. Eu separei aqui pelo menos 2 motivos. Então vamos lá. Bom, então você criaria um e-book, né, para gerar valor para sua audiência, né, e assim aumentar a sua autoridade aí no seu público, né? E como que você pode gerar valor para sua audiência? Tem várias maneiras, mas as mais conhecidas aí e as mais eficazes, né, é resolvendo um problema ou uma dúvida. Tá? Não necessariamente todo o problema aí do seu mercado num e-book só é muito difícil, né? Principalmente pela questão do tempo, né? Que o pessoal às vezes tem outras coisas também que tá fazendo. Então, às vezes resolvendo um pequeno problema ali, você já gera um valor enorme aí para sua audiência, tá? Ou matando objeções, tá? Dentro da sua área tem várias objeções. De repente você tá tentando vender um produto também, um produto que vai ajudar e o seu público tem várias objeções. Então você pode criar um e-book gratuito, né? Matando essas objeções. Então você acaba gerando valor também dessa maneira, né? E também dentro da questão de gerar valor para a audiência, né? Você pode apresentar uma oportunidade, que pode ser falar sobre, de repente, o tema de um produto que você vai vender, seja um outro e-book, seja um curso, um serviço, uma mentoria, né? E o segundo motivo aqui é para venda, né? Ou seja, vamos supor que você está montando, você criaria um e-book como um produto, né? Então, para gerar uma transformação aí na sua audiência, a maneira de você transformar um e-book em um produto é para gerar transformação ou suprir uma necessidade, né? De repente, dentro aí do seu mercado, você descobre uma necessidade ou uma demanda muito alta em algo, né? E as pessoas não encontraram, ninguém conseguiu suprir isso. De repente você tem essa informação e pode passar para essas pessoas. Então o e-book é um excelente veículo para isso, tá bom? Então esses são os 2 principais motivos: gerar valor para sua audiência e para vender, né? Ou seja, gerar uma transformação. Claro que no valor que você vai gerar gratuito você gera uma certa transformação, mas na transformação da venda, né, do produto, ela é muito maior, porque você acaba tendo, né, ou o cliente acaba tendo um contato muito mais próximo e mais íntimo com você, né? E depois que eu te apresentar as etapas que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu vou te dar mais algumas dicas extras, tá? Com base na minha experiência que eu aprendi durante esses mais de 6, 7 anos aí que eu produzo e-book, tá? Então eu vou te passar algumas dicas extras de tudo que eu aprendi, tudo que eu vim desenvolvendo, né, para ajudar você aí também aqui ainda nesse vídeo, tá? Então vamos lá, vamos já direto para as etapas, né? São 8 etapas que eu preparei, tá? Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com sede de querer criar seu e-book, tá? Então, qual é a primeira etapa que você precisa ter em mente aí para produzir o seu e-book de qualidade profissional, tá? A primeira etapa é o objetivo, tá? Talvez você já tenha até iniciado a produção do seu e-book, mas você não desenvolveu um objetivo específico para ele, né? É muito importante você saber qual será a finalidade do seu e-book. Primeiro ponto, em relação à finalidade, você precisa saber qual é a estratégia que você está fazendo com esse e-book. Você está querendo gerar uma autoridade, aumentar a sua autoridade com base no seu público, tá? Ou você está querendo gerar uma transformação, tá? Gerar um outro valor além de ser percebido como autoridade. Automaticamente, quando você gera valor, você é percebido como autoridade, né? Para quem não sabe, autoridade é quando alguém te ensina alguma coisa que você não sabia e depois de um certo momento, aí passou um tempo, você de alguma forma se encontra com esse assunto de novo. E aí você vai lembrar de quem? Daquela pessoa que te ensinou isso, né? Então essa pessoa passa a ser uma autoridade para você, né? Então, ou seja, a autoridade dela para você, que você percebe nela em relação a esse assunto, é muito maior do que uma outra pessoa, né, que não entende nada do assunto, por exemplo, né? Esse é o primeiro ponto em relação ao objetivo. Um outro ponto aqui isso é muito importante na produção do seu e-book, né? Não só do seu e-book, mas de qualquer conteúdo, que é levar a pessoa do ponto A ao ponto B, tá? Principalmente se o seu e-book for um material de transformação, tá? Qual que é o ponto A? O ponto A é onde o seu
potencial cliente está hoje, né? Com algum problema, precisando resolver alguma situação. O ponto B é a transformação, é a situação resolvida. E qual que é o meio desse caminho? O meio desse caminho é o seu e-book. É o seu e-book que vai levar a pessoa até o ponto B, tá? Então você precisa definir isso. Se você ainda não definiu qual é o objetivo dentro da sua estratégia como produtor de conteúdo, defina o objetivo do seu material, tá? Por mais que você já saiba o tema, é importante você definir especificamente o que esse material vai resolver, tá? Qual que é a transformação, qual que é o objetivo aí, tanto para você como produtor, como para sua audiência, tá? Para o cara que vai ler o seu material, né? Então vamos lá, segunda etapa. Tá? A segunda etapa é a pesquisa. Por mais que você já saiba do que vai falar no e-book, faça uma pesquisa sobre seu público e sobre o conteúdo que seu público realmente quer consumir. Isso é fundamental, tá? Porque te ajuda a gerar ainda mais valor para sua audiência, quando você sabe de fato o que o seu público está procurando. Um exemplo bem simples que eu posso usar é em relação ao meu canal aqui, o Viver de Conteúdo, né? Eu tô postando muito conteúdo recentemente sobre gatilhos mentais, sobre criação de negócio, né? Eu sei que esse é um tema importante, eu sei que esse é um tema que é de interesse de quem acompanha o canal, mas eu sei que os conteúdos que mais o pessoal está assistindo, pelo menos nesse momento, é em relação a e-books. Tá? Então, o que eu pensei? Bom, eu vou começar a trazer mais conteúdo focado em e-book, porque eu sei que vai ajudar muita gente, é isso que o pessoal está procurando. Então eu não posso produzir simplesmente algo porque eu quero produzir. É claro, eu entendo que esses conteúdos que eu já postei, que inclusive tá ainda, enquanto eu gravo esse vídeo, estão sendo publicados, né, que eu programei, eu entendo que vai ajudar em algum momento a minha audiência lá na frente, né? Você que está me acompanhando, em algum momento vai acabar indo nesse vídeo, em um desses vídeos, e vai acabar sendo ajudado, tá? Mas é muito importante a gente sempre pensar no que a pessoa que está do outro lado do nosso material quer, né? O que ela está procurando, qual que é a principal objeção dela, qual que é a principal dúvida, qual que é o principal medo ou o principal anseio, né? A principal aspiração, o que ela está buscando, né? A pessoa que está do outro lado. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, tá? Deixa de fazer tudo que você puder para focar nisso, porque quando você encontrar isso, né? E muitas vezes pode ser difícil, né, você encontrar de cara, então você vai ter que ir postando de repente algo na rede social, se você tem um canal no YouTube, alguns pequenos pontos, né, que tem a ver com esse assunto para você entendendo melhor, né, pequenos conteúdos, né, pequenos pedaços de conteúdos, aí você vai entendendo, o pessoal então gosta muito desse tipo de conteúdo, então é sempre bom você testar em relação a isso também. Então essa aqui é a parte da pesquisa, isso é pesquisar mesmo, tanto o que o público quer, como o conteúdo em si, né? Buscar se atualizar também nesse conteúdo, por mais que você seja top do top, né? É sempre importante você buscar, né, se especializar, saber o que o pessoal está falando, porque por mais que o assunto seja muito bom, é importante saber onde está o nível de interesse do público. E aí, quando você encontra o conteúdo que é de nível de interesse, você consegue apresentar esse conteúdo que é o que estão procurando e através desse conteúdo levar para aquele outro conteúdo que você sabe que vai ser ainda mais importante para essa pessoa, tá? Vamos para a terceira etapa aqui. A terceira etapa aqui, eu acho que sem essa etapa não existe e-book, tá? Não existe não existe material, não existe vídeo, não existe nada. Que é o quê? É o conteúdo, tá? É o conteúdo. Bom, primeiro, faça um rascunho do seu conteúdo. Por que é importante você fazer um rascunho do seu conteúdo? Porque por mais que a gente já tenha um conteúdo na nossa mente, quando a gente faz o rascunho, a gente consegue descobrir muita coisa a mais, tem insights e também consegue perceber o que não é interessante entrar, ou pelo menos não é interessante naquele momento, tá? Então é muito importante você fazer um rascunho, faça várias anotações aí. Se de repente você está, nesse caso de fazer anotação, fazendo anotações em vários lugares, você pode juntar todo esse bloco de conteúdo aí que você fez de anotação num documento só, ler ele, fazer um escaneamento naquele documento, se caso você ainda não tem o conteúdo, e começar o seu rascunho a partir disso, né? Então às vezes a gente consegue, tem muita gente, inclusive em alguns conteúdos eu tenho muita facilidade, eu acho que a maior facilidade que eu tenho no caso de começar a criar um conteúdo, muitas vezes pelo menos é a partir do título, né? Porque a partir do título eu já consigo desenhar um conteúdo mais elaborado, mas nem sempre, né? Isso vai variar muito também do conteúdo, do meu momento, mas enfim, faça o rascunho, tá? Procure criar no seu rascunho o melhor conteúdo possível, tá? Por quê? Porque quanto melhor o seu conteúdo, mais valor você gera, mais satisfeito fica a pessoa que está lendo, independente se é conteúdo gratuito ou se é conteúdo pago, tá? Então procura criar o melhor conteúdo possível.
E um outro ponto importante aqui é, não necessariamente você precisa falar de tudo. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que está lendo o seu material, ela está querendo resolver tudo da área, né, do seu segmento aí, do seu nicho. Às vezes ela quer resolver um ponto. E para ela chegar no outro aspecto, no outro ponto, ela precisa passar por esse primeiro ponto. Então, você vai, através desse conteúdo, atrair as pessoas que estão interessadas naquele assunto específico, claro, né, naquele assunto ou naquele conjunto de assuntos, mas procura não falar de tudo, tá? Guarda um pouco, fala o máximo que você pode de um assunto, e aí você pode citar algumas outras coisas dentro desse assunto, algum outro tema que tenha a ver e tal, e aí você, em um outro momento, acaba falando também, tá? E mais uma vez, por quê, né, que é importante você tomar cuidado para não falar de tudo num material só, né? Porque as chances são que as pessoas não vão consumir tudo, tá? E muito mais pela questão do tempo, tá? Se o seu material for muito longo, fica muito difícil da pessoa terminar. Então você tem que incentivar a pessoa a consumir o conteúdo, né? De repente um material não tão longo ou de fácil leitura, né? A gente está falando de e-books aqui, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, né? E uma outra coisa que a gente tem que ficar ligado é que a atenção das pessoas está muito dividida hoje em dia, né? A sua experiência, a minha experiência, pode falar, tá? Quantas vezes a gente está, às vezes no momento que a gente parou o nosso trabalho, aquela coisa que a gente estava fazendo, e aí a gente vai assistir um filme, alguma coisa na televisão, e começa a tocar o celular, né? Eu mesmo, quando eu vou assistir um filme, até hoje em dia já até deixo meu celular longe, mas às vezes a gente tá no próprio celular, né, assistindo conteúdo mesmo de entretenimento e aparece uma outra notificação, alguma outra coisa, né? Então, por mais que de repente você faça como eu de desativar todas as notificações, nem todo mundo que te acompanha faz isso, tá? Então, é importante entender que a atenção das pessoas está muito dividida. E você conseguir ajudar a pessoa a consumir o seu conteúdo, não só vai fazer com que ela aprenda mais rápido, como ela permaneça mais no seu conteúdo. Porque é algo que está dando prazer para ela. Além de ela estar aprendendo se for um material que ensina alguma coisa, né? Tem que ficar muito ligado nisso, tá? É entender que a gente está falando, quando a gente vai gerar um conteúdo, a gente está falando de comportamento humano também. E o próximo passo aqui é como eu estava falando, dentro ainda da etapa de conteúdo. Se aprofundar em um tema, em seu material, e abrir espaço para outros através de citações é ótimo, né? Como eu falei, não dá para abordar tudo num só material. Até dá, mas ele ia ficar muito grande. E eu acho que as chances são que você nunca iria publicar esse e-book ou ia levar muito tempo para postar esse e-book, né? Publicar o e-book dependendo o tema, né, que você aborda, né? Então, por que é importante durante o material você abrir espaço para outros temas e abordar pelo menos um tema específico aí no seu material? Porque além de você mostrar que sabe do que você está falando, né? Que você mostra que você tem uma profundidade nesse tema, você dá continuidade na conversa além do e-book, tá? Então a pessoa ela vai consumir seu conteúdo, tá? Que você vender, que você compartilhar de graça, né? Dá como uma recompensa, né? Enfim, e ali você vai colocar algumas citações no seu material, né? Então isso vai fazer com que a pessoa siga acompanhando você se o tema for interessante, se o tema estiver interessante, né? Então, dentro do seu público, o seu tema é interessante, né? Então, você tem que saber levar o pessoal ali no material, né? Que seja uma coisa... A gente não assiste um filme chato, né? É muito difícil alguém parar e ficar vendo um filme chato. Se o filme não tá levando a gente ali, naquele conteúdo do filme, a gente vai sair fora, né? A gente vai fazer outra coisa. Então, é a mesma coisa. Se você abordar de uma forma bem dinâmica seu conteúdo e cita, olha aí, só que tem um artigo ali que eu falo um pouco mais sobre esse tema, eu não vou abordar tão profundamente aqui nesse material, tem um vídeo que eu gravei e tal, enfim, o cara, se o seu conteúdo estiver muito bom, o cara vai falar, não, eu quero ver, né? Então você dá o quê? Você dá uma continuidade nessa conversa, não acaba no material ali, no e-book, né? Então é uma coisa que vai, é um diálogo que tem continuidade, isso é muito bom, tá? Porque o poder disso é a força que dá de engajamento você com o leitor. A percepção que ele tem de você como autoridade aumenta muito, tá? Isso é muito legal. Se a pessoa já está te acompanhando, por que ela vai ver outra pessoa? Ela vai continuar vendo você, né? Tá muito bom o conteúdo, né? E outro ponto ainda dentro da etapa de conteúdo. Pense na experiência que você quer que o seu leitor tenha, né? Eu já estou falando disso já, né? Quando eu falei da questão de como você vai levar o leitor ali no seu material, né? Levar no bom sentido, tá? Que eu estou falando, que seja algo que seja gostoso para ele ler, né? Que independente se o assunto é complexo ou não, principalmente se é complexo o assunto, né? Então é muito importante a gente ter uma facilidade de abordar o tema. Além de você se diferenciar dos outros, né? Acho que vai ficar muito difícil você não ter esse cara seguindo você. Tá? Mesmo se for um produto ou se for um material gratuito, fica muito difícil ele não querer mais ver material seu, né? Então,
pensa sempre na experiência de quem está do outro lado. Tá? Como que você gostaria de consumir um material? Além do design do material, além de qual tipo de conteúdo, ou como que é a maneira que você gosta de ler um conteúdo. Pensa nos livros que você lê, nos materiais que você consome, essa experiência sua, e pergunta para as pessoas também, né? Qual é o tipo de conteúdo que você gosta de consumir no sentido de leitura, por exemplo? Um conteúdo mais dinâmico, um conteúdo que é muito longo, que tem continuidade em outros materiais. Tem muitos livros aí muito famosos que a gente vê que tem muitas continuidades. Por que será? Né? Tem uma história envolvente, tem toda uma construção pensada no leitor. Né? Então isso é fundamental. Muita gente cria material, cria e-books pensando só na venda, né? Pensando só na conversão do lead. Mas se você não pensar nisso e na etapa anterior, claro que vai ser a questão, até um tema para outro vídeo, né? A questão da headline, da atração e tudo mais, né? Isso é muito importante, mas você só vai conseguir tirar isso quando você conseguir pensar de uma forma bem clara aí no conteúdo do seu material, né? Do seu e-book, né? Então essa aqui foi a terceira etapa, conteúdo. Vamos para a próxima etapa aqui, que é o formato, tá? Isso aqui é muito legal também, a gente se atentar, né? Qual que será o tamanho da página do seu e-book? Dependendo do tamanho de página que o seu material terá, ele vai ser maior ou menor, tá? A quantidade de páginas dele vai ser maior ou menor. Se você tiver muito texto, por exemplo, e fazer uma página pequena, ele vai ter muitas páginas. Se você tiver um texto ali relativamente grande ou médio, ele vai ter menos páginas se a página for grande, né? Então é muito importante pensar no formato, tá? Mas claro, aqui nesse aspecto é importante você entender o seguinte: não existe o tamanho ideal, não existe um conteúdo longo demais, né? Se existisse, ninguém assistia filme, né? Ninguém consumiria podcasts que tem hoje em dia de mais de 2 horas, 3 horas, ninguém consumiria os livros, né? Que tem aí livros muito famosos, né? Tipo Harry Potter, por exemplo, que eu sei que tem mais de uma edição, né? Então, ninguém consumiria esses livros se existisse um limite de tamanho, tá? O que existe é se o livro é chato ou não, se está interessante ou não, tá? Se está gerando uma transformação ou não. Ainda dentro do formato, é importante você pensar o seguinte: em qual dispositivo o seu leitor vai ler o e-book? Ele vai ler no computador, ele vai ler no smartphone ou vai ler num tablet? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do dispositivo, o tamanho da página que você fizer, o cara vai ter que dar muito zoom lá, né? Claro que tem aplicativos que ele tira todo o design do e-book e aparece só o texto, né? Mas é importante você facilitar aí a leitura do seu leitor, né? Se você tiver com dúvida, o ideal é você pensar no formato de página, né? De tamanho de página, dimensão da página, né? Pro tablet, né? Que daí é meio termo entre o celular e o computador, né? Então, pensa nesses aspectos, tá? A gente terminou a quarta etapa agora, vamos para quinta etapa, design, tá? E aqui é o seguinte: você não precisa ser um especialista em design, tá? Isso é muito importante ficar claro aqui. Opte pela simplicidade de um visual limpo e claro que isso já vai agradar muito aí o seu leitor. E por que você não precisa ser um mega design para criar um e-book? Por que só de optar, né, na simplicidade aí do visual limpo e claro já vai agradar? Porque o que importa, mais uma vez, é o conteúdo, tá? É o seu conteúdo. Qual que é o principal interesse, né? Se você não for aí um grande escritor aí muito famoso ainda, qual que é o grande interesse da sua audiência em ler esse e-book? Né? É o conteúdo. Então, simplicidade, tá? Simplicidade, um visual limpo já vai ser muito bom. Depois você vai se aprofundando, depois você vai melhorando aí a questão de design, tá? E tem 2 pontos aqui para se levar em consideração em relação ao conteúdo, tá? Primeiro, tá? Isso aqui é importante, né? Como eu falei, né? Se você ainda não é nenhum autor muito famoso, né? Bom, os 2 pontos você é um desconhecido ou uma autoridade. Agora, deixa eu só voltar uma coisa aqui. Você é um desconhecido ou uma autoridade para o seu público? Se você já é conhecido, como eu falei, às vezes você ajudou 10 pessoas aí num tema, você está falando aí já tem um tempo para essas pessoas, elas estão te acompanhando, você já é uma autoridade para essas pessoas, tá? Elas vão te acompanhar pelo conteúdo, tá? Se você é um desconhecido, mas tem ali uma chamada legal, né, uma promessa legal aí na leitura do seu material, esse pessoal vai querer ler o conteúdo que você está apresentando, tá? Então esses são os 2 pontos aí que você tem que levar em consideração, tá? Dentro ainda do design, você também pode, se caso você estiver muito preocupado com essa questão de design, você pode contratar um bom design também para desenhar aí o design e o layout aí do seu e-book, tá? Ou tem uma opção mais barata que você pode ter de graça enquanto na internet, que é usar algum template disponível na internet, né? Tem vários sites que já tem os templates lá. É claro que
provavelmente se você baixar esse template, outras pessoas também vão ter baixado. Então não vai ter uma identidade visual aí do seu material. Mas se você não liga para isso, então tá disponível aí para você também, tá? E tem templates que você pode fazer modificações também, né? Vamos agora para a sexta etapa, tá? A sexta etapa é a revisão. É muito importante revisar seu conteúdo. Faça isso no rascunho e depois de finalizar o material como um todo. Então você vai começar a revisão sua lá no rascunho antes de você passar pro arquivo lá onde você está montando o design do seu e-book. Por que eu recomendo você fazer no rascunho primeiro? Primeiro de tudo, eu recomendo que você faça o rascunho num arquivo separado do arquivo final do e-book, tá? Vai ser muito melhor para você arrumar lá palavras que estão erradas, corrigir, né, ali os termos, né, se você errar no português, se faltar uma letra e tal. Então, faça o rascunho separado, depois você joga lá pro arquivo final, né? Que também você vai ter que formatar, vai ter que ajustar lá também, né? Então, dependendo do material, eu faço o rascunho direto no arquivo, mas muitas vezes eu prefiro fazer no arquivo separado o rascunho, tá? Então, mas vai depender muito do momento aí também, do que você está sentindo. Mas eu recomendo inicialmente que você comece aí pelo rascunho no Word, por exemplo, e tal, né? Beleza, você fez o rascunho, revisou lá no rascunho tudo, você passou pro e-book. Lá no e-book, né, no projeto final, você revisa de novo, tá? Porque você vai ter que formatar e tudo mais. Então pode ser que às vezes você acaba apagando uma letra sem ver, né, uma palavra. Então é importante revisar, tá? E na revisão também é um ótimo momento para você acrescentar ou remover conteúdos, tá? E um outro ponto também é que inclusive eu até deixei anotado para falar para vocês, que anote em um outro documento as ideias que você tiver a mais, tá? Durante a revisão você vai ter ideias também. Uma ideia pode gerar um outro e-book, um outro produto, uma outra recompensa digital, né? Um arquivo PDF você vai distribuir de graça, né? Então, isso vai ser muito útil para você. Então, as ideias que você vai ter, em vez de você acrescentar a mais, você vai passar por um outro arquivo de rascunho, porque senão seu e-book você não vai terminar nunca, tá? E o tamanho do seu conteúdo vai depender muito da sua estratégia. Inclusive, eu posso falar em um outro vídeo sobre o tamanho ideal de um e-book, tá? Qual é o tamanho ideal de um e-book como recompensa e qual é o tamanho ideal de um e-book como produto? Eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso também, se vocês acharem interessante, claro. Então, sempre faça uma revisão. Por quê? Porque na revisão você vai conseguir encontrar muita coisa que às vezes você não viu, acrescentar ou tirar algumas coisas, né? Principalmente corrigir erros de português, né? Que provavelmente vai aparecer, tá? Então, sempre faça a revisão. Vamos agora para a sétima etapa. Olha só, esse conteúdo aqui está muito poderoso. Se você ainda não deixou seu like e não está inscrito aqui no canal, agora é o momento para você se inscrever, hein? Então vamos lá. Sétima etapa. Publicação. Essa etapa é relativamente simples. Por que essa etapa é relativamente simples? Porque basicamente o que você vai ter que fazer nessa etapa aqui é exportar o seu material em PDF, né, seu e-book em PDF, né, que você vai lá, tá tudo ok, já revisou, já fez todas as outras etapas. Você vai exportar, né, vai salvar o arquivo e depois você vai subir para a plataforma onde você vai disponibilizar ele, né? Seja para download, seja para vendas, né? Por exemplo, se você vai vender, provavelmente você vai disponibilizar ele ou na Hotmart, na Monetize, né? Ou se você vai usar para uma estratégia de captação de leads, né? De cadastro de leads, né? De e-mails, de telefones, você pode usar o Google Drive e uma página de captura, né? E aí uma ferramenta de e-mail marketing também, tá? Então, essa etapa é relativamente simples. Talvez você tenha que aprender uma ou outra ferramenta aí de e-mail marketing, mas isso daí é mais tranquilo, tá? Você consegue achar muito tutorial pela internet, né? Oitava etapa. Chegamos na oitava etapa. Divulgação, tá? Como que seu público-alvo chegará no seu material? Como que vão encontrar o seu material, tá? Uma outra coisa que eu posso falar também em um outro vídeo é sobre a possibilidade que o e-book dá pra gente de criar um negócio online sem precisar aparecer, tá? O e-book tem esse potencial, não precisa fazer nada disso, você consegue com o e-book, né, criar um negócio sem precisar aparecer, né? Então, como eu estava falando, isso aqui eu posso falar nessa questão do potencial, né, de que o e-book tem de criar um negócio sem precisar aparecer, eu posso deixar para falar num outro vídeo se vocês acharem interessante também, tá? Então vamos lá. Como o seu público-alvo chegará no material? Isso vai depender muito também se seu e-book é um produto ou uma recompensa, tá? Por quê? Porque novamente a gente vai voltar na questão da estratégia, tá?
Por exemplo, se você quer capturar leads, por exemplo, você vai divulgar ele de uma maneira. Se você quer vender, você vai fazer uma outra estratégia. De repente você já tem uma lista de e-mails, uma lista de contatos, né? E aí você vai fazer toda uma sequência de conteúdo para poder disponibilizar esse material, né? Na questão da venda, você vai ter que ter aí, de repente, uma página de vendas ou uma estratégia de lançamento, né? Convencer alguém para comprar um produto vai exigir muito mais esforço da sua parte do que você vai ter para convencer alguém para baixar o material gratuito, tá? Então vai depender muito dessa estratégia sua, tá? Então agora eu já falei aqui as 8 etapas, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma revisão dessas etapas aqui. Bom, agora eu vou contar para você as dicas extras, né, que eu tinha prometido. Mas antes de eu te contar quais são essas dicas extras, né, que eu tenho, né, com base em toda a minha experiência, né, eu quero te falar o seguinte. Eu criei um canal no Telegram, né, uma comunidade do Viver de Conteúdo, tá? E assim, por que é importante você fazer parte dessa comunidade lá no Telegram? Porque lá eu compartilho com você dicas valiosas, tanto para a produção dos seus e-books, como para a produção dos seus conteúdos como um todo. Tá? E minha intenção nesse canal, né, nessa comunidade no Telegram, não é ficar enchendo o seu saco aí o tempo todo com mensagem, tentando te vender alguma coisa, mas sim gerar valor real para você através do meu conhecimento e da minha experiência. É claro que eu tenho sim meus produtos, mas eu quero que você decida no momento certo que eu acabar apresentando para você. Quero que você decida se você vai comprar ou não, tá? Mas enquanto isso, eu vou estar entregando muito conteúdo de qualidade para você, beleza? Bom, então vamos lá para as dicas, né, que eu prometi, que é o seguinte. Primeiro ponto aqui, primeira coisa aqui, como que você faz para deixar seu conteúdo, né, o conteúdo do seu e-book mais interessante? Primeira coisa, trabalhe com gatilhos mentais, tá? Mas não com qualquer gatilho. E seja estratégico ao usar seus gatilhos mentais, tá? É muito importante você entender que gatilho mental são estímulos, são ferramentas que você vai usar dentro do contexto do conteúdo. Não adianta sair colocando de qualquer jeito aí aleatoriamente que não vai ficar legal, tá? Uma outra coisa também é, trabalhe com ganchos e loops, tá? Eu fiz alguns ganchos aqui nesse vídeo quando eu falei que eu ia falar das dicas que eu tô falando pra você agora. Quando eu falei outras coisas também. Enfim, eu fiz alguns ganchos, fiz alguns loops. O que é loop? Loop você faz um gancho, né? Eu vou falar daqui a pouco com você sobre uma dica XYZ, mas agora eu vou falar, eu preciso falar disso daqui. Então você abriu um gancho para um conteúdo, e esse gancho é uma abertura de loop, e aí depois você vai lá e, bom, agora como eu tinha falado para você, eu vou revelar para você isso e aquilo, né? Que é o que você abriu o loop, né? Então você fecha o loop aqui, tá? Uma outra coisa também é, se possível, use figuras, imagens e cores que entrem em harmonia com o material, claro. Então, se você vai trabalhar com cores, com imagens e tudo mais, você tem que trabalhar isso no seu material de forma que fica harmônico, tá? Não adianta você colocar uma imagem aleatória lá e um texto que não tem nada a ver com a imagem, né? Ou a imagem que não tem nada a ver com o texto. A imagem, ela tem que contextualizar o que você está falando, tá? Ela tem que contar a história que você está falando do texto. Você está falando de algo feliz, de felicidade, você tem que ter alguém ali feliz, né? Um grupo de pessoas felizes ou algum elemento ali que simbolize a felicidade, né? Outra dica aqui, extra, que é o seguinte, insira link no seu conteúdo, tá? Seu relacionamento com o avatar, o cliente, não termina no e-book, tá? O cara não lê seu e-book e vai embora. Não, o seu relacionamento continua. O seu e-book é uma excelente maneira de dar continuidade em seu relacionamento. E uma coisa que é interessante também é que esses conteúdos levem a pessoa para outros conteúdos. Ou seja, você tem um e-book, né? A pessoa chegou no seu e-book. Do e-book, você levou ela lá para um outro conteúdo num dado momento, né? Você vai espalhar links ali que tem que estar dentro do contexto. Não adianta você colocar de qualquer jeito, tá? Porque tem que ser uma coisa harmônica. A coisa tem que um conteúdo tem que conversar com o outro, tá? Então, você leva a pessoa para um conteúdo e nesse conteúdo vai ser interessante também. Vai ser um conteúdo interessante. Desse conteúdo você vai levar para um outro conteúdo, né? Pode ser um produto, pode ser um outro conteúdo gratuito, um vídeo, um artigo, enfim. E por que é importante essas linkagens, né, de conteúdo? Porque quanto mais tempo você passa com a pessoa, isso aumenta demais a percepção que a pessoa tem sobre você em relação ao determinado assunto, tá? Então você tem que permanecer o máximo possível de tempo com a pessoa, né? Através desses conteúdos, né? Você vai fazer isso, claro, com estratégias de engajamento, estratégias de aquelas coisas que eu falei nas etapas lá atrás, né? Quando a gente estava na parte das etapas, né? Das 8 etapas. Então, isso tudo é fundamental. Outro ponto aqui. Você pode fazer uma pequena oferta no seu material, tá?
uma oferta, ou seja, oferecer um produto, né? Tenha em mente o objetivo do material. Por exemplo, se for um conteúdo para gerar relacionamento, talvez não seja ideal fazer uma oferta de cara, tá? Mas você pode citar, se você quiser, um produto seu. Você pode estar falando algo que tem a ver com esse produto, aí você cita, eu tenho um produto lá, que eu falo de tal coisa nesse produto. Beleza, você só citou, você não está vendendo. Inclusive, se você quiser comprar, você não precisa por isso. Tá? Só de você falar, você já está plantando uma semente aí para um conteúdo posterior, né? Colocar o link de uma página de venda sem fazer uma venda direta. Então você pode, por exemplo, ao citar esse seu produto, você pode colocar o link no nome do produto, né? Que a pessoa, quando ela clica ali, ela vai ver que é um link, né? Você vai escrever lá, por exemplo, no texto, citando, e vai estar lá o nome do produto sublinhado na cor azul, por exemplo, que é a cor naturalmente, né? É uma cor de link, né? Então, ou você pode até mesmo colocar lá, dependendo da forma que você for apresentar, você pode colocar lá, saiba mais também, então não tem problema não, tá? Só tenha em mente que o contexto que você vai inserir isso, tá? Porque aí você acaba fazendo a famosa venda sem vender, né? Então isso aqui é muito legal também. É uma forma sutil, né? De você falar que você tem outro produto e tudo mais, né? Bom, pessoal, então a gente chegou no final do vídeo. Eu preciso recapitular algumas coisas importantes com vocês, tá? Antes de eu recapitular esses pontos cruciais, eu vou compartilhar lá no Telegram, tá? Um checklist sobre essas 8 etapas que eu falei aqui no vídeo. Só que assim, esse checklist na verdade já tá lá no Telegram. Só que por causa desse vídeo aqui, eu vou estar inserindo mais coisas nele futuramente, tá? Então, mesmo que você já esteja lá no Telegram, já tenha baixado, né, esse material, fica ligado lá no Telegram, permaneça lá, entra lá se você ainda não entrou, que eu vou estar atualizando esse material e eu vou estar avisando lá no Telegram para vocês, tá? Que o material foi atualizado. Então, você pode entrar lá. Agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse material não está atualizado, tá? Mas você pode entrar lá, baixar o material que está lá e ficar lá e permanecer no grupo. Eu vou estar postando outros conteúdos também. E aí, no momento certo, quando estiver pronto, né, essa nova versão, eu vou estar compartilhando com vocês lá também esse checklist com mais informações. Fechou? Então, participa lá que vai ser muito legal ter você aí nessa comunidade nossa aí no Telegram do Viver de Conteúdo, tá? Uma outra coisa também é você ficar atento no seu e-mail, tá? Se caso você se cadastrou em algum formulário meu por e-mail e você está numa das minhas listas, fica atento lá que eu vou enviar também não só o aviso do checklist quando ele estiver pronto, né, a nova atualização, como outras coisas importantes também, tá? Então, vamos recapitular aqui quais foram os pontos que eu falei, né? Quais foram as 8 etapas, né? Falei com você no começo do vídeo dos motivos, né? Do porquê que você deveria ou poderia criar e-books, né? Eu falei das 8 etapas que são: primeira etapa, objetivo. Segunda etapa, pesquisa. Terceira etapa, conteúdo. Quarta etapa, formato. Quinta etapa, design. Sexta etapa, revisão. Sétima etapa, publicação. E oitava etapa, divulgação. E aí eu di as dicas essas para você também aí, que foi como deixar o conteúdo mais interessante, trabalhando com gatilhos mentais e tudo mais, né? Com ganchos e loops. Também eu falei para você inserir links também, né, no material. Falei que você pode fazer uma pequena oferta. Olha quanta coisa a gente falou aqui nesse conteúdo. Então eu acho que eu mereço seu like aí pela quantidade de valor que eu estou gerando para você. Você não tem noção do trabalho que dá para criar esse conteúdo. Na verdade, você vai ter a partir de agora, né? Você pode ter uma noção aí, vendo as etapas, né? Quando você for produzir, se você ainda não é produtor de conteúdo, você vai ver o trabalho que dá. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se gerou algum valor para você, então deixa um like aí, se inscreve aqui no canal também. Tá? Eu acho que eu também mereço ter você participando lá da nossa comunidade, porque no final das contas, quem vai sair ganhando vai ser você, porque vai ter muita sacada, muita dica legal que eu vou estar, na verdade já estou compartilhando, o que eu não compartilhei ainda, eu estou preparando nos bastidores, então participa, tá? Eu acredito que até o momento esse aqui foi o melhor conteúdo que eu produzi aqui pro Viver de Conteúdo, mas está vindo muita coisa pancada também, e vai ter coisa que em alguns momentos só vai lá pro Telegram, tá? Então fica ligado lá, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tem alguma dúvida em relação à criação de conteúdo? Comenta aí, eu quero conversar com você. Deixa um comentário aí, a gente está lá no Instagram também, tá? O Instagram do Viver de Conteúdo anota aí, @AndréViverDeConteúdo, tá? Então segue a gente lá e fica de olho nos outros vídeos que já tem aqui no canal. Tem muita coisa legal aqui também que vai ajudar você aí, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.